Se você sente que não tem tempo para nada, que o dia some, que você trabalha muito, corre muito, resolve 1000 coisas e mesmo assim termina a semana com a sensação de que a vida está escapando pelos seus dedos, então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, nesse vídeo, porque isso pode mudar realmente a sua rotina, a sua produtividade e até a sua paz mental, pode acreditar. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de tempo, mas isso é mentira, tá? O problema não é falta de tempo, o problema é falta de controle, falta de intenção e falta de estrutura, exatamente. E eu já quero te dizer uma coisa agora, desde cara no início do vídeo mesmo, para você. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar como ter tempo para trabalhar melhor, cuidar da sua saúde, estar mais presente com a sua família, tocar os seus projetos direitinho, pensar no futuro e ainda recuperar um pouco de vida. Não com truques bobos, não com dicas rasas de coisas do tipo acorde 5 horas da manhã ou compre uma agenda mais bonita. Eu vou te mostrar uma mudança real de mentalidade e um sistema prático para reorganizar a sua vida a partir de hoje. Mas antes de continuarmos, se esse assunto te interessa, e eu tenho certeza que sim, aproveita, já deixa o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui, compartilhe esse vídeo, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que vive dizendo que não tem tempo para nada e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos direto ao ponto. Você precisa se conscientizar de uma verdade, de um fato que você talvez nunca tenha se dado conta. Você não está sem tempo, você está deixando outras pessoas, outras urgências, outros pedidos e outros hábitos decidirem por você, isso mesmo. E enquanto isso continuar acontecendo, nada vai mudar na sua vida, porque a sua agenda vai continuar parecendo lotada, mas a sua vida vai continuar parecendo vazia. É duro ouvir isso, eu sei disso, mas entender isso pode mudar a sua vida, porque se o problema fosse realmente a falta de horas em um dia, você não poderia fazer nada. Mas se o problema é o desenho, é a escolha, a alocação do seu tempo, então sim, você pode mudar. E essa é a boa notícia desse vídeo para você. Dá para mudar. Só que antes você precisa destruir a primeira mentira que te ensinaram sobre produtividade. Agora eu vou falar sobre essa mentira, a mentira do equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Durante anos, a maioria das pessoas ouviu a mesma frase. Você precisa equilibrar bem o trabalho e vida pessoal. Parece bonito, né? Parece maduro, parece até sábio, mas na prática essa frase, ela está te sabotando. Porque quando você pensa em equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, você está assumindo que trabalho e vida pessoal são inimigos. Como se quando um cresce, o outro obrigatoriamente precisasse perder. E é exatamente aí que nasce um conflito. Você trabalha e sente culpa porque não está com a sua família. Não é verdade? Está com a família e sente ansiedade porque deveria estar produzindo. Eu sei que você passa por isso. Tenta descansar e se sente improdutivo. Tenta produzir e se sente ausente ou cansado. Ou seja, ao invés de viver, você entra em guerra constante consigo mesmo. O que realmente funciona não é equilíbrio, é integração. Essa é a virada de chave. Integração significa entender que as áreas da sua vida não precisam competir o tempo todo uma com as outras. Sua saúde não é inimiga do seu trabalho, ela melhora seu trabalho. Sua família não é inimigo da sua ambição, ela pode dar sentido à sua ambição. Os seus hobbies não são perda de tempo, eles podem renovar a sua energia, aumentar sua criatividade e até melhorar a sua clareza mental. Sua vida não acontece depois do trabalho, ela acontece junto. Trabalho e vida pessoal fazem parte da sua vida. Muita gente ainda foi criado dentro de uma lógica antiga. Primeiro você se mata de trabalhar, depois, quando der, você vive, não é verdade? Primeiro você resolve tudo, depois vem a família. Primeiro você sobrevive, depois você cuida do corpo. Primeiro você se entrega para o mundo, depois vê se ainda sobrou alguma coisa para você mesmo. Só que esse depois nunca chega para a grande maioria das pessoas. E sabe o que acontece? A pessoa vai ficando eficiente em pagar boleto e péssima em viver. Vai ficando ocupada, mas desconectada, vai ganhando experiência, mas perdendo presença. Vai
subindo em algumas áreas sim da vida, mas afundando em outras. E depois começa a dizer que esse é o preço da vida adulta. Não é, tá? Muitas vezes é só o preço de um modelo ruim de vida adulta. Quando você troca equilíbrio por integração, a pergunta muda. Ao invés de perguntar como eu separo tudo, você começa a se perguntar como eu desenho uma vida em que tudo se encaixe de uma maneira melhor. Essa pergunta é muito mais inteligente, porque ela te tira da culpa e te coloca no formato da coisa, te tira do conflito e te coloca na estratégia. Só que tem um problema aí. Mesmo quando as pessoas entendem isso, elas acabam continuando presas. E por quê? Porque ainda acreditam que controlam o próprio tempo. E geralmente isso não é verdade. Bom, agora você vai entender porque a sua agenda não está sendo controlada por você. Olha, a maioria das pessoas acha que usa agenda, tudo bem, mas na prática vive reagindo. E viver reagindo é uma das formas mais rápidas de destruir o próprio tempo sem perceber. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você acorda e já abre mensagem, responde o que apareceu, lida com o que chegou, corre para a urgência, apaga incêndio, atende interrupção, aceita pedidos, entra numa reunião que não precisava nem existir, resolve o problema dos outros, tapa buraco, sei lá, corrige atrasos. No final do dia, sente que você trabalhou muito, está cansado, mas não sente que avançou de verdade. E às vezes você não avançou nada. Isso acontece porque o seu tempo foi tomado, não direcionado. Essa é uma frase importante, presta atenção. Tempo tomado parece produtividade, mas quase nunca é progresso. E isso é uma grande verdade. Quem está controlando a sua agenda, o seu tempo? É o seu chefe, os seus clientes, as suas notificações do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, a demanda da empresa, a bagunça da sua casa, a sua própria desorganização, sua dificuldade em dizer não. Porque o problema não é só ter coisa para fazer, o problema é deixar o que é urgente tomar o lugar do que é importante. E aqui vai uma verdade que pouca gente aceita. Você não administra o tempo, você administra suas escolhas, só isso. Ninguém cria mais horas num dia, ninguém estica o dia. O que muda a vida de alguém não é o gerenciar o tempo no sentido mágico, é aprender a alocar energia, foco e decisão com muito mais intenção. E para complicar, a nossa cultura romantiza estar ocupado como se isso fosse sinal de sucesso. A pessoa se orgulha de dizer que está sem tempo, atolada, corrida, no limite, como se isso fosse prova de importância. Mas ocupação não é prova de inteligência. Às vezes só prova que você não tem um sistema bem organizado. Se você passa os seus melhores horários do dia resolvendo coisas pequenas, abrindo e-mail, apagando incêndio, atendendo demanda aleatória, entrando em reuniões que não levam a nada ou caindo em distrações, então você está queimando ouro para fritar pastel, tá? Você está usando o melhor de si em tarefas que não movem a sua vida. E isso precisa acabar hoje, meu amigo, porque enquanto as suas melhores horas forem consumidas por qualquer coisa, as suas metas reais sempre vão ficar para depois. E o depois, como nós já falamos, é um cemitério de sonhos, tá? Então, a pergunta certa não é como eu faço caber tudo dentro do meu dia. A pergunta certa é como eu paro de deixar o irrelevante consumir o melhor de mim. É isso. E isso nos leva ao próximo ponto, que é provavelmente um dos mais importantes desse vídeo. Então presta atenção. Bom, agora eu vou explicar um conceito que é vital, que é o conceito de comprar tempo. Olha, essa ideia muda tudo. Agora, vem esse conceito, ele pode realmente transformar completamente a forma como você enxerga a produtividade, esse conceito de comprar tempo. E eu sei que quando muita gente ouve essa frase já pensa, isso é fácil para quem tem dinheiro. Calma, não fecha sua mente ainda, tá? Porque comprar tempo não começa no luxo, começa na consciência. Comprar tempo significa parar de usar sua energia e suas horas em tarefas que não exigem você. Simples assim. Significa tirar das suas costas o que outra pessoa poderia fazer bem o suficiente e muitas vezes até melhor do que você. E tirando isso das suas costas, você pode usar esse tempo no que realmente muda a sua vida. Olha, a maioria das pessoas vive fazendo tudo sozinha por dois motivos. Primeiro, porque acha que é mais barato. Segundo, porque acha que ninguém faz tão bem quanto ela.
Só que em muitos casos isso é só ilusão, tá? Porque o custo real não está no dinheiro que você economizou, está nas horas valiosas que você desperdiçou. Pensa comigo, ó. Se você é uma pessoa que gera mais valor quando está vendendo, estudando, pensando estrategicamente, criando, liderando, fechando negócios, produzindo conteúdo, cuidando da sua saúde ou estando presente em coisas importantes, quanto custa passar horas resolvendo tarefas que qualquer outra pessoa poderia assumir? Pensa nisso. A maioria nunca faz essa conta e por isso continua pobre de tempo. Comprar tempo pode começar com coisas absurdamente simples. Pode ser delegar uma tarefa operacional, pode ser pedir ajuda em casa para fazer alguma coisa, pode ser contratar alguém para limpar, organizar, editar, responder, sei lá, entregar ou resolver alguma coisa que seja repetitiva. Pode ser, em alguns casos, pagar um pouco para alguém fazer uma tarefa chata e recuperar horas para aprender uma habilidade que vai aumentar a sua renda. Isso também é comprar tempo. Você está entendendo? E aqui vai o ponto principal dessa estratégia. O que parece caro no curto prazo pode sair muito barato se te devolver energia e horas para fazer o que realmente importa. Agora, claro, isso precisa ser feito com inteligência. Você não sai terceirizando tudo aleatoriamente. Primeiro, você precisa saber quanto vale uma hora sua. Se você trabalhar direitinho, quanto você ganha nessa hora? E é exatamente isso que quase ninguém calcula. Bom, agora vamos falar sobre o valor real da sua hora, exatamente isso. Se você não sabe quanto vale uma hora da sua vida profissional, você está tomando decisões absolutamente no escuro. Essa é uma das ferramentas mais simples e mais transformadoras para quem quer ter tempo para tudo, que é calcular o valor da própria hora. E não, isso não é só para empresários, tá? Isso é para qualquer pessoa que trabalhe, empreenda, produza ou queira crescer. Segue meu raciocínio, a lógica aí é simples. Você pega quanto ganha por mês ou por ano e divide pelas horas que você realmente trabalha, não pelas 24 horas do dia. Isso te dá uma noção do quanto a sua hora vale hoje, não do quanto ela deveria valer, do quanto ela realmente está valendo na prática. Aí vem a pergunta que quase ninguém gosta de fazer. As tarefas que você está fazendo todos os dias valem esse preço? Se a resposta é não, aí você tem um problema. Se você passa 2 horas por dia em atividades que poderiam ser resolvidas por alguém com um custo muito menor, e isso te impede de gerar mais valor, estudando, vendendo, criando, ou até descansando de forma decente para produzir mais depois, então você está perdendo dinheiro sem perceber. E isso é muito mais comum do que você imagina. A pessoa que quer crescer passa o dia inteiro resolvendo microtarefas, se afogando em detalhes, fazendo coisas que drenam a energia e depois diz que não teve tempo para estudar, para treinar, para vender, para planejar, seja lá o que for. Não teve tempo, só gastou. Tempo ele teve, mas só gastou com coisa errada. Agora vem uma coisa importante. Isso não significa que você precise terceirizar tudo amanhã, tá? Não estou falando isso. Significa que você precisa começar a enxergar o seu tempo como o seu ativo mais valioso. Um ativo que pode ser desperdiçado ou muito bem investido. E para descobrir onde ele está vazando, existe um exercício simples, mas que é bem revelador, tá? Ó, agora você vai aprender como fazer um raio-x do seu tempo. Olha que legal. Esse exercício vai abrir os seus olhos mais do que você imagina. Eu quero que você imagine o seguinte: durante 2 semanas, você anota tudo que você faz em blocos de 15 minutos, tudo, sem mentir para você, sem embelezar, sem fingir que não perdeu tempo, sem se enganar. Você vai escrever quando respondeu uma mensagem, quando ficou no Instagram, só um pouquinho, não, foram só 5 minutos, coloca lá. Quando você entrou em um site sem necessidade, quando você parou para resolver uma urgência que nem era sua, quando você ficou enrolando antes de começar alguma coisa, tudo isso você tem que colocar. E coloca também quando você fez algo importante, quando você teve energia, e também quando você se sentiu drenado. Esse exercício é desconfortável, é chato, mas ele é transformador, porque quando você coloca no papel a realidade,
você quebra a sua ilusão. Você percebe quanto tempo você está perdendo em deslocamento mal pensado, em reuniões inúteis, em conversas que não levam a nada, em decisões que você adiou, em notificações de Instagram, em falta de preparo, em procrastinação disfarçado de pausa e em atividades que drenam mais energia do que entregam resultado. Depois disso, a segunda parte do exercício ainda é mais importante. Você marca em verde tudo que te energiza ou realmente move a sua vida, e em vermelho tudo que te drena. E depois faz outra marcação, o que tem alto valor e o que tem valor baixo. Quando você faz isso com honestidade e detalhe, o cenário fica gritante. E pela primeira vez na vida você vai enxergar com clareza porque você nunca tem tempo. Não é porque o seu dia é pequeno, é porque a sua agenda está cheia de vazamentos de tempo. E aqui vai a melhor parte, tá? E o que é visto pode ser corrigido. Então, agora vamos falar de uma coisa que quase ninguém faz, mas muda tudo, que é planejar o ano antes que ele passe por cima de você. Vamos lá. A maioria das pessoas vive no improviso, você sabe disso. Vai deixando a vida acontecer, vai reagindo aos meses, aos dias, às semanas, vai correndo atrás do que apareceu e no final percebe que não fez o que realmente importava. Não viajou, não esteve mais com os filhos, não teve o encontro importante, não descansou como precisava, não planejou a saúde, não reservou tempo para o relacionamento e não fez aquele projeto pessoal que você sonha em fazer. Porque o urgente ocupou tudo. O que muda isso é o que podemos chamar de um ano bem planejado. Você pega os próximos 12 meses e coloca primeiro aquilo que realmente importa. Aniversários importantes, datas com a família, viagens, momentos de descansos, projetos estratégicos, eventos-chave do seu negócio, reuniões importantes, exames, check-ups, datas de manutenção da sua vida. Porque a verdade aí é simples. Se você não colocar o importante primeiro, o banal vai ocupar o espaço do importante. E aqui vai uma frase fortíssima para você pensar. Se eu olhar o seu extrato e a sua agenda, eu descubro as suas prioridades reais. Não as que você fala, as reais. Se você diz que a família é prioridade, mas nunca tem um tempo para ela, ela não é prioridade na prática. Se você diz que saúde importa, mas não existe treinos agendados, não é prioridade na prática. Se você diz que quer crescer profissionalmente, mas na sua agenda não tem espaço para aprendizado profundo, então isso ainda não virou uma verdade, pelo menos não de forma operacional. Agora, um ano bem planejado faz isso se tornar real mesmo. Bom, agora vamos ver como criar a semana perfeita. Esse é o modelo que te devolve a vida. Depois do ano, vem a semana. E aqui está uma diferença gigantesca entre quem vive reagindo e quem vive construindo. A pessoa comum começa a semana vazia e deixa os outros preencherem. A pessoa estratégica começa a semana já com uma estrutura. A semana perfeita não significa uma semana rígida, sem imprevistos, sem leveza e sem vida, não é isso. Significa uma semana em que o essencial já tem lugar garantido. Seu treino, sua família, o trabalho profundo, reuniões importantes, tempo para pensar, tempo de recuperação, tempo de execução, tempo de lazer que realmente recarrega a sua bateria. Tudo isso precisa entrar primeiro, porque se você deixa para ver depois, o depois vira nunca, tá? Outra chave enorme aqui é respeitar a sua energia. Nem toda hora do dia vale a mesma coisa. Tem gente que pensa melhor de manhã, tem gente que cria melhor à noite, tem gente que consegue conversar muito bem à tarde, mas não consegue produzir raciocínios profundos nesse horário. Então, você precisa casar o tipo de tarefa com o seu melhor estado mental na parte do dia. Decisão importante deve ficar na hora em que o seu cérebro está mais limpo. Tarefa operacional pode ficar nas horas que você está com a energia um pouco mais baixa. Reunião que exige presença mesmo precisa entrar em janelas boas. Trabalho profundo não pode ser espremido entre interrupções seguidas. Quando você faz isso, seu dia rende muito mais sem necessariamente ficar mais cheio, tá? Bom, agora você vai entender como eliminar o tempo que escorre pelos seus dedos. Olha, existe uma coisa que acaba com a agenda sem que ninguém perceba. É o que podemos chamar de tempo que escorre entre os dedos.
É quando a reunião de 20 minutos vira 50, quando a tarefa de 10 minutos se espalha por 40 minutos porque começou sem preparo. Quando um encontro de 1 hora poderia ter sido apenas uma mensagem. Quando você abre alguma coisa rapidinho e perde metade da tarde. Olha, esse vazamento de tempo é uma tragédia que acontece sem que você se dê conta. Uma das mudanças mais simples que você pode fazer aí é encurtar deliberadamente o tempo disponível para todas as coisas. Reunião de 1 hora, testa 40 minutos. Reunião de 30 minutos, testa em 20. Você vai se surpreender com o quanto as pessoas ficam mais objetivas quando o espaço diminui. Tempo em excesso convida enrolação. Tempo justo convida você a focar. Bom, agora eu vou explicar como você pode fazer 2 coisas conviverem sem que elas se sabotem. Olha, agora vamos para uma estratégia que é muito inteligente, muito eficiente. Usar o que podemos chamar de tempo líquido ou tempo sem custo extra, digamos assim. É quando você encaixa 2 coisas compatíveis ao mesmo tempo sem perder qualidade. Quer ver um exemplo? Ouvir alguma coisa útil enquanto você caminha. Fazer uma ligação que não exige tela enquanto você está no carro se deslocando. Conversar de forma estratégica durante uma caminhada ao invés de sentado em uma sala apenas parado. Pensar em alguma coisa importante num ambiente que te energiza. E não preso, né, na sua sala, num lugar que te trava. Isso não significa transformar a sua vida em multitarefa caótica. Significa usar a inteligência para unir coisas que não se atrapalham. E aqui entra um detalhe que é muito importante. Isso só funciona se for intencional, senão vira bagunça, tá? Bom, agora eu vou falar sobre a sua nova identidade. Isso é importantíssimo. Você precisa parar de ser só alguém ocupado. Olha, agora chegamos na parte mais importante de todas. No fundo, ter tempo para tudo não é só uma questão de agenda e de organização, é uma questão de identidade. Muita gente se acostumou a se definir como pessoa ocupada. Eu sou assim mesmo, minha vida é corrida, eu não paro 1 minuto, minha agenda é louca. Olha, isso vira quase que um personagem que você assume. Só que personagem de gente ocupada não é a mesma coisa que identidade de gente eficiente, são coisas diferentes. A mudança real acontece quando você troca uma crença por outra. Você sempre se achou valioso porque fazia muitas coisas, não é isso? Mas isso precisa mudar. Você precisa começar a se achar valioso porque você toma boas decisões. Essa mudança é gigante porque a partir dela você para de idolatrar volume de trabalho e começa a idolatrar resultado. Para de se sentir importante por estar cheio de coisas e começa a se sentir forte por estar alinhado. Para de correr de forma desordenada e começa a construir coisas. Bom, olha, depois de tudo que eu falei até agora, eu quero que você entenda o conceito central de tudo. Você não precisa de mais tempo, você precisa parar de desperdiçar a sua vida. Isso mesmo. Olha só, agora eu quero fechar esse vídeo com a verdade mais importante de todas. Você não precisa de mais tempo, você precisa parar de permitir que a sua vida seja vivida no automático. Precisa parar de aceitar uma agenda que rouba o melhor do seu tempo. Precisa parar de tratar como inevitável aquilo que é apenas mal planejado. Você pode ter mais tempo para a sua saúde, você pode ter mais tempo para a sua família, você pode ter tempo, muito mais tempo para crescer na vida, você pode ter mais tempo para você, mas isso só acontece quando você assume o controle e decide que a sua agenda vai refletir a vida que você quer construir, e não a bagunça que os outros jogam em cima de você o tempo inteiro. Bom, e se esse vídeo te ajudou a entender como parar de desperdiçar tempo e ser mais produtivo, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que vive atolado com o trabalho e com a vida pessoal. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!